Feche seus olhos. Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor é abundante, sua palavra nos cerca, sua palavra preenche todas as nossas falhas, os nossos defeitos, e essa noite não vai ser diferente. Deus, que na intimidade da história de cada homem aqui, o Senhor toque ele nessa noite. O Senhor coloque ele na rota correta, corrija, Senhor, repreenda, motive, alerta, Senhor, desperte coisas que estão dormindo, adormecidas nesses homens, e que ao fim da nossa noite o teu nome esteja em todos os lugares e em todas as pessoas, exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês, muito bom falar para homens. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe, queridos, você foi criado com um propósito. Deus deu a você aquilo que Ele não deu a nenhuma outra da sua criação. Ele deu semelhança com Ele. Ele te deu características pertencentes ao seu próprio DNA. O homem recebeu de Deus toques, identidades digitais, que a origem disso tudo é o próprio Deus. Nós vamos descobrir que Satanás, o inimigo de nossas almas, conforme 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, e daí então o homem recebe um inimigo, que é o diabo. O texto de Pedro nos ensina que o diabo é opositor a você. O diabo se opõe a você, ele é seu inimigo, ele é inimigo da sua alma. E quando eu falo de um inimigo da sua alma chamado Satanás, eu preciso que você entenda que ele está nesse mundo há centenas e centenas e centenas e centenas de anos. Talvez você viva 80 anos, talvez você viva 90 anos. Suponhamos que você seja dos mais abençoados e viva 100. Todo o seu conhecimento, tudo que você acumulou de história, de conhecimento, morre junto com você. A primeira consciência que eu quero lhe trazer é que aquele que é seu opositor, ele conhece o homem há muito tempo. Ele conhece tudo o que você é capaz de fazer, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Ele sabe o que te fragiliza. Ele sabe aonde você consegue chegar, aonde você não consegue chegar. A verdade é que o seu opositor, ele é extremamente habilitado para lutar contra você. E quando a gente olha esse inimigo habilitado para lutar contra você, você vai descobrir que ele não precisa mudar as suas estratégias de guerra. Por quê, pastor? Porque os homens mudam. Daqui a 80 anos, a estratégia que ele está usando com você será a mesma. Por quê? Porque você não estará mais aqui. Alguém que ainda não sabe como ele trabalha, alguém que ainda não entende como ele trabalha, alguém que muito daquilo que ele faz contra você será novo para ele, estará no seu lugar. Se você pegar a história do Adão, até a semana passada, você vai descobrir que
nós erramos os mesmos erros dos nossos antepassados. Se eu tivesse 3 horas para falar para você, eu diria que os 3 principais lugares que o diabo trabalha é na sua autoridade, na sua sexualidade e no seu sustento, no seu dinheiro. Nós, quase todos nós, nos embaraçamos nesses 3 lugares. Escute o que eu vou dizer. Quando o diabo ele desconfigura o homem e para o que ele foi criado, tudo o que o homem produz pós essa desconfiguração é mal. A lógica é que se o diabo consegue destruir a sua maior parte destruída será suficiente para destruir muito mais do que ele próprio destrói. Então, se ele estraga você em algum aspecto da sua história, da sua vida, o que você produz estragado é doentio e destruidor. Quem está comigo, diga amém. Se ele destrói você na sua relação com finanças, tudo que você produz nessa área não é só pecaminoso, é destrutivo. Grande parte do início do trabalho do inimigo contra nós é nos desconfigurar em inúmeras facetas que temos enquanto homens criados por Deus. Quando você olha para esse homem criado por Deus, você vai ver que Deus dá a esse homem inúmeras facetas do seu manifesto de imagem e semelhança de Deus. Vou ler de novo. Ele diz assim: domine. Ele diz para o homem: governe. Ele diz para o homem: produza. Todos os homens têm em si inúmeras características que são oriundas do caráter de Deus, da imagem de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Então nós somos levados a um nível de governo, nós somos levados a um nível de produção, de criação, de produção, nós somos levados a um nível de reino, nós somos levados a um nível de multiplicação, um nível geracional. E o inimigo trabalha em todas essas facetas que você tem como homem, mas hoje eu quero falar de uma faceta que considero eu ser a faceta mais destruidora do presente século. Essa característica que você tem, que você recebeu, se ela não for extremamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que você fizer exercendo essa característica é avassalador, é maléfico. Quero falar sobre a paternidade. Sabe, queridos, a paternidade é a razão de todos os conflitos humanos que possam existir. A paternidade, talvez você vire e fale assim: mas eu não sou pai. Você pode não ser pai, mas você sofre influência de uma paternidade. Somos uma sociedade maternalista. As mães são mais valorizadas que os pais. Se você for hoje num presídio, você vai ver que grande parte dos criminosos vão ter tatuado no seu corpo: amor eterno é amor de mãe. Amor verdadeiro, só amor de mãe. E você vai descobrir que 90% dos homens que estão num presídio hoje, a razão dos seus conflitos existenciais, a origem deles, é a paternidade. Para muitos, falar desse lugar, desse ambiente, desse exercício é extremamente desconfortável. Tocar no assunto paternidade é, de fato, ir no lugar de intimidade do seu manifesto existencial ou do seu histórico existencial. Inúmeras pessoas sofrem dentro da igreja, inúmeras pessoas sofrem fora da igreja por causa do assunto paternidade.
Todos os que estão aqui essa noite têm uma relação profunda, marcante, escute, e poderosa com a paternidade. Mesmo você que talvez esteja aqui e não teve um pai, você foi marcado sim pela paternidade. A ausência dela te marcou muito mais do que a sua presença. Pais são pessoas que podem trazer a aparência de Deus na vida dos seus filhos, ou o reflexo do diabo na vida dos seus filhos também. Que imagem o seu pai refletiu em você? Ou que imagem você reflete na vida dos seus filhos? A verdade é que pais foram criados para serem parecidos com Deus. Quem teve a presença de uma paternidade marcante na sua vida, uma boa paternidade, sabe que nos nossos dias de maiores angústias, tudo que nós queremos ou que nós queríamos ter era a presença de um pai. Nada pode ser mais problemático do que um pai que usa o seu poder de paternidade sem a consciência do benefício ou malefício que pode exercer e causar sobre os seus filhos. Muitas pessoas conseguem ser frustradas pelo pai que gostariam de ter. Escute. Muitas pessoas podem ser frustradas pelo pai que gostariam de ter, mas não conseguem ser gratas pelo pai que teve ou tem. Nesse momento onde a gente pensa sobre paternidade, se há no meu pai a ausência de algo que eu gostaria de ter, eu sofro muito mais com essa ausência do que celebro todas as outras presenças que esse pai representa para mim. E a boa verdade é que nesse assunto, quase todos nós temos um quê de crise. Temos um lugar onde isso está mal resolvido, maltratado. E vivemos o pior estágio porque queremos corrigir nos nossos filhos aquilo que não conseguimos gerenciar em nós. Espasmo que eu vou lhe dizer, se você não aprender a se relacionar com a sua referência de paternidade, você vai falhar em toda a paternidade que você exercer. Lembre-se de algumas coisas. Normalmente os nossos pais deram para nós muito mais do que eles tiveram. Se você que é pai, acredita que o seu exercício não está sendo fácil, imagine o exercício do seu pai. Os pais, com a mão, tentam construir pessoas e com a outra tentam construir herança para essas pessoas. Escute que máquina fantástica é o manifesto de um pai. Quem tem filho aqui? Normalmente o trabalho árduo da vida de um pai, com uma mão ele tenta construir o filho e com a outra ele tenta construir uma herança para deixar para esse filho. A boa verdade é que quase tudo aquilo que um pai faz depois de ser pai é direcionado à sua descendência. O sucesso de um pai será medido pelo tipo de filho que serão manifestos na sua ausência. Pastor, como um sucesso de um pai é medido? É que tipo de filho ou que o filho manifesta na sua ausência. Parte do seu conflito hoje como homem pode ser o fracasso do seu pai como homem. Mas você precisa se lembrar também que um dia você será o ausente. E os seus filhos podem manifestar a pior faceta daquilo que você provocou neles. Nada pode ser tão adoecedor como um homem exercendo a paternidade sem a consciência plena e espiritual do que é fazer aquilo que foi criado para fazer, sendo imagem e semelhança de Deus. Você sendo pai, a sua obrigação
é gerar o reflexo daquilo que a presença de Deus geraria sobre os seus filhos. Você foi criado para isso. Você foi arquitetado para isso. Quando o diabo consegue tocar nesse aspecto de sua manifestação masculina, ele desconstrói tudo que vem depois de você. Quem me entende, diga amém. Poderes extraordinários que os pais provam que eles foram feitos para serem parecidos com Deus. Características únicas de pais, que quando a gente olha eles manifestarem essas características, a gente entende que de fato eles foram feitos para ser semelhança de Deus. Primeiro, pais conseguem fazer promessas no ambiente do impossível. Quantos pais que estão aqui já não liberaram declaração sobre os seus filhos no ambiente da inexistência daquilo que você disse que existiria? Pais dão sentido à palavra proteção, socorro bem presente. Socorro bem presente. Qual de vocês aqui, se o seu filho ligar agora e dizer assim: pai, pelo amor de Deus, corre aqui que eu preciso de ajuda, você de imediato não se fará ausente daqui para estar presente com eles? Nós vemos o salmista dizer socorro bem presente. Essa é uma característica de pai. Pai mentem para os seus filhos quando se fazem parecer eternos. O filho olha para o pai e acha que o pai sempre estará ali. Eles fazem se parecer eternos. Até o dia que você segura na alça do caixão e você fala assim: cara, não acredito que esse herói morreu, que esse homem tão poderoso morreu. Os filhos olham para os pais e parece impossível que um dia eles morram. Se parecem eternos. Os pais são donos de uma força surpreendente. Vocês são levados a exercício de força em favor dos filhos em um nível que nem você imaginaria que você poderia estar. Porque os filhos detêm duas coisas ao seu respeito. Primeiro, os filhos serão a razão da sua maior força. Mas os filhos também serão o motivo da sua maior fragilidade. Caso aconteça algo ruim com seus filhos, te quebra. Eles detêm o seu extremo de manifesto. Os pais conseguem criar coisas do nada. Absolutamente do nada. Do nada os pais criam circunstâncias, criam situações, criam soluções, assim como Deus. Os pais permitem que as suas histórias ganhem vida nas suas vidas. Escuta, irmãos, existem muitas coisas que você condenava nos seus pais, que hoje você as pratica. Involuntariamente. Por quê? Porque o pai tem a capacidade de fazer as suas histórias de vida se tornarem vida na vida do outro. Esse é o princípio do cristianismo. É a história de Cristo sendo a nossa história em vida. Vocês vão percebendo como existem coisas que só os pais manifestam. Pais fazem a palavra amor fazer sentido. Pais, mesmo em meio ao caos, conseguem dizer: tudo vai ficar bem. Qual dos pais aqui já não entraram no caos dos seus filhos e disseram para eles assim: meu filho, calma, tudo vai ficar bem. A mesma palavra que Deus diz para nós. Pais conhecem o nosso futuro, olham para ele, e quando erramos, eles contam para nós, como se fossem profetas, qual será o resultado dos nossos erros. É como se Deus dissesse: eu conheço todos os dias da sua vida. Pai diz assim: rapaz, não faz isso. E você acredita que ele não tem noção do que está dizendo, porque ele está liberando algo a respeito do seu futuro. Os pais conseguem visitar o futuro dos seus filhos e prever e os orienta para que eles não errem o caminho.
Quantos de vocês, quantos de nós não deixamos de ouvir um pai e pagamos um alto preço por isso? Eu sou o primeiro da lista. Pais morrem pelos seus filhos e fazem isso com honra e com coragem. Existe alguém que fez isso? Os pais entregam a sua vida em favor dos filhos. E esse é o único ambiente que você vai descobrir que o maior patrimônio do homem não é a vida. Porque eu viro para esse... Quem tem filho aqui? De vocês? Você. Vem cá. Quando perguntam para a pessoa assim, qual é o maior bem que o homem pode ter? Todo mundo diz, a vida. Né? Mas se eu virar, qual é o seu nome do seu filho? Benjamin. Se eu virar e falar para você, e o seu? Hubert. Por que você está com raiva de mim? Que você está com essa cara ruim? Se eu virar para o Benjamin e falar assim, Benjamin, você tem uma escolha para fazer. Hubert, você tem uma escolha para fazer. Ou morre o Benjamin, ou morre você. Quem morre? Eu. Nesse momento você descobre que a vida é o menor bem, quando o maior bem é o amor ao filho. Pode sentar. Você conhece uma história parecida com essa? Lembra de uma história parecida com essa? Pais não são perfeitos, mas parecem. Nos corrigem porque nos amam. Deus corrige o filho que? Eles darão tudo o que têm e tudo o que podem para que os seus filhos não cometam os mesmos erros que eles cometeram. Não passem pela dor que passaram, para que sejam melhores do que eles. Pais com tempos difíceis geram filhos fortes. Filhos fortes que herdam do pais de tempos difíceis criam filhos fracos. A boa verdade é que todos nós, em toda a nossa história, teremos sobre nós uma influência única e permanente da paternidade. Quando a gente vê o defeito sendo manifesto como marido, o defeito sendo manifesto como cidadão, o defeito sendo manifesto como cristão, grande parte de todas as nossas crises no manifesto de todas as outras identidades que temos como imagem e semelhança de Deus, se elas fossem corrigidas na paternidade, nosso rumo seria melhor. A boa verdade, irmãos, é que eu e você estamos ou sendo conduzidos pelo exercício de uma paternidade, ou estamos conduzindo pelo exercício de uma paternidade. Que tipo de pai você teve, que tipo de pai você é ou você será. Como está no seu espírito, no seu coração e na sua história resolvido a sua relação com paternidade, a sua relação com a voz masculina, com a presença masculina, diretiva, condutiva, profética, como você está resolvido nesse ambiente. Mateus 3:17 diz assim, 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e vindo o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma declaração de um pai convicto para um filho convicto. Esse é o momento em que algumas coisas mudam no Evangelho. Algumas coisas mudam na história da humanidade. Porque até aqui, Deus sempre foi manifesto como um Deus soberano, como um Senhor. Nesse momento, por meio de Cristo Jesus, Deus revela a nós homens o tipo de relação que Ele quer ter conosco. Por isso é que foi um escândalo para o povo religioso, os judeus da época, porque Jesus afirmava, não, Ele é meu Pai. Que lugar é esse que você se põe diante de Deus? Que ambiente é esse que você se põe diante de Deus? Queridos, a boa verdade é que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, Ele vem ressignificar sobre nós o conceito de paternidade. Deus ressignifica o sentido de paternidade em Cristo. Mateus 6:9,
Jesus é questionado sobre como deveria orar. Ele diz assim: portanto, vós orarei assim: Pai nosso. Nunca em nenhuma oração judaica Yahvé foi chamado de Pai. Na primeira oportunidade que Jesus tem para o ensino da relação da oratória com Deus, Ele nos revela: Ele é o nosso Pai. Que lugar poderoso é esse que Jesus nos coloca, aonde podemos chamar, ter e sermos conduzidos pela paternidade divina. A orfandade é a complicação de ser gerado sem referencial de observação, admiração e exemplo. Não é só sobre a ausência de alguém, mas sobre a ausência de uma referência. Pastor, o que é uma orfandade espiritual? É a complicação de ser gerado sem a referência de observação. É você ser conduzido sem ninguém te observando. A orfandade é você ser conduzido sem ter ninguém a quem admirar e não ter ninguém que admire você. A orfandade é o lugar onde não é sobre a falta de alguém, é sobre a falta de uma referência. Quem te ensinou a ser homem? Se você tivesse sido criado nos Estados Unidos, como os pastores que aqui estão, você falaria inglês. Por quê? Porque você observou alguém falando inglês e porque você viu alguém fazendo, você copiou fazer. Todos nós precisamos de uma referência para que sejamos aquilo que aprendemos a fazer. E aí, irmão, se eu fosse entrar um pouquinho na cultura que vivemos hoje, a referência de paternal, de homem, está sendo arrancado das crianças. E há um momento onde nós perdemos o sentido disso, porque desenvolvemos a mentalidade de que eu preciso, para ser um bom pai, eu preciso ser um gerador de algo para os meus filhos. Essa é a parte secundária de paternidade. A parte primária de paternidade não é sobre você gerar algo para os seus filhos, é sobre você ser alguém para os seus filhos. Não é sobre o que você produz, é sobre quem você é. E qualquer coisa que você produza, por mais boa que ela seja, não suprirá a sua presença. E ninguém está presente até que seja sentido. A grande questão é que o homem que há em você está presente na casa, está presente no filho, está presente na família, mas a sua presença não é real. Por quê? Porque você não é sentido. Você nunca estará presente até que você seja sentido. Até que o seu espírito, o seu manifesto chegue naquele lugar. A ausência de muitos pais com a compensação de muitos bens é a pior forma de formação de homens e mulheres, porque crianças são formadas pela observância. Por isso é que você manifesta muitas coisas que você detestava no seu pai, mas mesmo assim manifesta. Por quê? Porque você passou tempo observando. Para ou continuo? Depois de Cristo, a orfandade não pode ser mais nosso dilema existencial. Depois de Cristo, não há mais desculpa para mim e para você, para dizer: nossa, eu tive um problema na paternidade, eu tive um pai ausente, eu tive um pai violento, eu tive um pai abusador. Não pode ser. Por quê? Porque Deus corrige isso em Cristo. Ele vira e diz assim: ó, agora eu sou a sua principal referência de pai. Aonde foi que o seu pai falou com você no amor? Eu resolvo, eu supro. Aonde foi que seu pai falou com você na atenção? Eu supro. Aonde foi que seu pai falou com você na direção? Eu supro. Eu resolvi ocupar o lugar de paternidade na sua vida.
Qualquer deficiência de paternidade que você tenha, precisa ser suprida por Cristo. Só que esse ambiente, ele é um ambiente muito difícil de ser conquistado. Por quê? Porque a porta que abre a sua vida para esse ambiente ser manifesto é um negócio chamado perdão. E aí, bagulho é doido. O bagulho é doido. O bagulho é muito doido. Por quê? Porque eu conheço gente que não quer ouvir falar o nome do Pai e quer que Jesus seja a sua referência. Não dá certo. Uma coisa precisa ocupar o lugar da outra. Como você está resolvido nesse lugar, nesse sentido? Escute o que eu vou lhe dizer. Existem atos de paternidade do passado que não podem ser carência do presente. Existem muitos homens que são casados, pais de filhos, trabalhadores, mas na sua história existem lacunas de tempo do seu passado de uma carência de paternidade. E se você não resolver esse lugar, você vai manifestar agora, no presente, essa carência de paternidade. Não busque a compensação emotiva de um pai para uma criança na sua vida adulta. Não busque a compensação emotiva de um pai para a criança na sua vida adulta. E aí, inconscientemente, nós despertamos essa carência em direção aos filhos, em direção ao casamento. Isso te faz uma criança mal resolvida num corpo de adulto. Essa lacuna de carência, ela é tão impressionante que por vezes nós, como pastores, temos dificuldade em falar com vocês no lugar de autoridade. Por quê? Porque existe a facilidade de ofensa. Existe o contínuo movimento de ser aceito, de ser percebido. Então você não consegue fazer nada na igreja de bom coração se o pastor não disser para você: trabalho bem feito. Aonde está esse defeito? Esse defeito está lá no seu passado, que o seu pai nunca reconheceu o que você fazia. Aí você traz essa carência de uma infância no manifesto de uma vida adulta e você parece uma criança esperando a aprovação. Até da esposa. Porque o filho produz inúmeras coisas para que o pai observe e aplauda. Quem de vocês tem filho sabe o que é isso. E se você não teve esse ambiente na sua infância, você provoca ele agora. Você é uma criança mal resolvida num corpo de um adulto. A sua paternidade passou. O seu observador agora é Deus. O seu aprovador agora é Deus. E você não pode transferir para nenhum outro tipo de pessoa esse ambiente. Porque senão você será uma eterna criança, mal resolvida com seus sentimentos, mal resolvida com a sua postura, mal amada. E quem não aprende a amar a si mesmo, dificilmente conseguirá amar quem está à sua volta. Muitas mulheres feridas por homens que manifestam o espírito infantil o tempo inteiro, a busca da aprovação de uma paternidade do passado, de algo mal resolvido no passado. Homens assim, irmãos, são um elefante branco em uma sala de cristal. Porque não há resistência, não há rigidez, não há força. Homens assim são frágeis, fácil de serem quebrados, fácil de serem dobrados. Como existem homens assim dentro da igreja. E eu digo algo para você, irmãos: se isso não for corrigido, o seu exercício paternal será doentio sobre os seus filhos. O mundo sofre por ausência de pais, irmãos.
A sociedade sofre pela ausência de pais. E tudo que pais podem representar. Talvez você hoje sofra pela ausência de um pai do seu passado. Talvez hoje você não saiba tratar uma mulher. Por quê? Porque você não teve um pai te ensinando a fazer isso com a sua mãe. Talvez hoje você não saiba se submeter a uma autoridade, porque você foi criado sem pai. Você é bicho solto, mas não é possível viver em Cristo sem a condição de ter uma escuta capaz de ouvir uma voz de autoridade e se submeter a ela. A voz de um pai tem um poder extraordinário sobre a vida dos seus filhos. A voz de um pai, ela é tão poderosa que na antiguidade, apenas pela palavra um pai dividia a sua herança. Quando Jacó se fantasia de Esaú e vai ao seu pai, Isaac o toca, cego, é Esaú, é você, eu te abençoo, você será próspero, você será grande, você será... Aí libera, Aí vem Esaú, e faz o guisado, pai sou eu quem? Esaú, não acredito, sou, já dei a bênção para o teu irmão, dá para mim também? Não posso. A voz de um pai, ela tem poder de dar destino aos seus filhos. A voz de um pai revela aos seus filhos não só as suas batalhas, mas também as armas que usará para vencer as suas batalhas. A voz de um pai é o primeiro sinônimo profético de destino para um filho. Um filho que cresce sem a voz de um pai para lhe dar destino, cresce sem saber o caminho, se perde. Por isso é que o Senhor conserta isso na palavra, na igreja. Aqui sairá uma voz profética para o seu destino, para o destino da sua casa, para o destino das suas finanças. Mas você nunca usufruirá disso até que você aprenda a ter uma escuta de autoridade. Quando isso é desconcertado, quem não sabe reconhecer uma voz de autoridade, facilmente pode ser enganado por todo tipo de vozes. Seus filhos reconhecem a sua voz de autoridade? Sabe, irmãos, quando o inimigo destrói a essência paternal de um homem, ele compromete algo que o próprio Deus ama. Atrás de todo homem, escuta, talvez você não tenha capacidade de mensurar isso agora, mas atrás e dentro de todo homem existe uma nação. Sabia disso? Daqui a 500 anos, se juntasse os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, talvez a gente encheria essa igreja aqui de gente. Por isso é que a Bíblia diz que Deus ama as nações. Deus coloca dentro de cada homem a capacidade de ser geracional, construtor de gerações e de nações. Mas se você falha como homem, que nação você constrói? Se você falha como pai, que nação você constrói? Quais foram os princípios que os seus pais e os seus avós quebraram, não obedeceram, que você continua carregando isso? É momento de quebrar isso e reconstruir pilares, reconstruir valores, reconstruir princípios e dar à voz paternal que você tem um sentido eterno. Pastor, eu tenho um grande problema com o meu pai. Resolva hoje. Porque se você não resolve esse lugar, eu sinto muito lhe dizer, mas tudo que você odeia no seu pai estará no seu futuro. A única forma de você não ter no seu futuro, no seu destino e no destino do seu pai, dos seus filhos, todas as deficiências que você reprova no seu pai, é você consertando esse lugar com a palavra chamada perdão. João 8,42, disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai,
vou te apertar um pouco. E a pergunta que você tem que sair daqui para frente é: eu tenho Deus por Pai? Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me mandou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha voz. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, e ele é o pai da mentira. Jesus está dizendo: você não terá Deus por Pai, até que você consiga me ouvir e me escutar. Porque se você não me ouve e não pratica aquilo que eu digo, seu pai é o diabo. Por quê? Porque você pratica as obras da carne. Sabe, irmãos, essa palavra ela é tão verdade que machuca. Todas as vezes que você manifesta o pecado, você está manifestando o diabo por pai. E o pior de tudo é que você é a imagem do diabo para aqueles a quem e com quem você convive. O mundo olha hoje para os homens, irmãos, enxerga muito pouco de Deus e sobra diabo nos homens. O grande diabo de muitos filhos são os próprios pais. O grande diabo de muitas esposas são os próprios maridos. O grande diabo de muitas igrejas são os próprios cristãos. E dura essa palavra. Mas você precisa escolher hoje a quem tem por pai. Porque, inevitavelmente, todo homem nasce com a semente de paternidade. Nasceu alguém com pênis entre as pernas, nasceu ali a potencialidade de um pai. Aceite ser adotado. Aceitar ser adotado é se submeter a uma nova paternidade. Aceite ser adotado. Receba um novo sobrenome. Receba uma nova cultura. Receba uma nova herança. Receba uma nova referência. Receba um novo padrão moral. Receba uma nova linguagem social. Aceite ser filho de Deus. Ser o fato de Deus dizer que quer ser seu pai não significa que você é filho, porque ser filho é uma escolha que você faz em direção a Ele. Efésios 1:4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos, de verdade? É nos despir de toda a influência paternal que manifesta o maligno, nos submetermos à paternidade divina. E mais do que nos submetermos à paternidade divina, é manifestar a paternidade de Deus. Isso inclui responsabilidade. Isso inclui coragem. Isso inclui força. Isso inclui trabalho. Isso inclui presença. Isso inclui compromisso. E duro é esse lugar chamado pai. Duro é esse lugar chamado marido. Duro é esse lugar chamado homem. Mas mais duro que esse lugar é a distância que você toma dele. Porque o fim será tenebroso. Sabe o que a igreja precisa, irmãos? Homens. Como homens de verdade são gerados? Do reflexo da paternidade divina.
Como homens de verdade são gerados no manifesto da imagem divina. Como homens de verdade são gerados olhando para Deus, tendo Deus por Pai e manifestando tudo aquilo que está no caráter de Deus. E a pergunta que eu te faço hoje, só nessa semana que se passou, quantos manifestos você fez que não fazem parte do caráter de Deus? Nesse exato momento você se porta como filho do diabo. Não há meio termo em Deus. Tudo em Deus é dúbio. Não há terceira via. Ou é céu ou inferno. Ou é certo ou errado. Ou é bênção ou é maldição. Ou é homem ou é mulher. Ou é filho de Deus ou filho do diabo. Talvez o diabo tenha tido poder de se manifestar como pai em suas atitudes, porque você não resolveu o seu passado. E o menino que foi ferido, foi machucado, foi frustrado, por ora se manifesta hoje. Mas qualquer menino frustrado e machucado que se manifesta na vida de um adulto é trágico. Então, hora que a gente olha para nego de 20 anos, 23 anos, fala, rapaz, eu nem na minha adolescência eu fazia isso que faz. O que há de menino em você? Escuta, irmãos, o que há de menino em você é o lugar na sua história que a sua paternidade foi mal resolvida. E porque ela foi mal resolvida lá, você não permitiu o menino crescer. E aí mulheres sofrem com um homem sendo menino. Paulo diz assim, eu era menino, fazia coisa de menino. Pensava como menino, agia como menino, cresci. Manifesta outra coisa. A igreja sofre. Por que a igreja sofre? Porque se a gente perguntar assim, quantos de vocês são dizimistas? Fiéis? Cresceram? São maduros? São homens? São adultos? Se você não tem consciência espiritual para isso, tenha pelo menos honestidade. Seja honesto. Por que honesto, pastor? Pastor, eu não concordo com o dízimo. Beleza. Você está sentado na cadeira que o dinheiro do dizimista comprou. Fica de pé, senta não. Não, você não pode ficar lá dentro não. Por quê? Porque o som que está tocando lá dentro é o que o dinheiro de um dizimista comprou. Você é desonesto. Você é o tipo de pessoa que se achar uma oportunidade para se dar bem, você vai se dar. Você vai para uma lanchonete com 10 pessoas, pede uma pizza e na hora de pagar a conta você sai. Você não cresceu, você não tem sede de responsabilidade. Vocês entendem, irmãos, o que a presença de um menino provoca? Pastor, moço, eu estou falando para homem, pô. Quer de menino em você? Não gostei, não gostou? E tu é uma criança para fazer birra? Ah, não gostei do acampamento de verão. É bem nada. Aí você faz birra. Você faz igual uma criança. Senta, não gostei. Não vou. Não quero. Irmãos, nada pode ser mais desgastante para um pastor do que discipular a criança. Porque o que se espera de homem é uma predisposição para toda e qualquer guerra que se levanta. É guerra! Opa, minha arma está aqui. Bora. Bora! Tem homem nessa casa. Tem homem aqui. Tem conversa. Nós somos a força de resistência. E nós também somos a força de avanço. Para onde, pastor, o senhor deseja avançar com essa igreja? Porque deseja avançar para o norte. Cada um pega as suas armas, guerreia com o que tiver, mas nós andaremos como homens. Mas tem sempre um atrás, irmãos, da linha de fronte. Os outros se matando lá na frente. E tem um escondido atrás das suas desculpas, da sua infantilidade. Todo mundo perde quando um homem é menino. Perde filhos, perde esposa, perde igreja, perde a cidade, perde o bairro, perde a empresa. Volta ao início para chegar no final. Você foi feito à imagem de Deus. Deus colocou em você características únicas dele.
E essa característica é revelada em Cristo. Ela se torna oculta. Você acha que ser pai é algo da humanidade. Não, ser pai é algo da divindade. Nós precisamos, irmãos, sermos homens curados na paternidade. Quantos são pais? Levanta a mão. Baixa suas mãos. Tudo. Escuta o que eu vou dizer. Irmãos, eu sou pai de 3 filhos. 2 foram gerados. 1 foi adotado. O Ravé. E eu só lembro disso quando preciso lembrar algumas coisas. Faz sentido para mim quando eu entendo que Deus nos tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus. Eu errei muito na minha paternidade. E o meu erro se torne a oportunidade do seu acerto. Porque eu fui pai muito novo. Mas tudo, em todo tempo, em toda a história dos seus filhos, carregará as suas digitais. A marca do seu toque estará eternamente sobre os seus filhos. Eu quero fazer 2 perguntas para orar com vocês hoje. A primeira é: o que há de toque do seu pai que precisa ser curado hoje? E o que há de toque nos seus filhos que precisa ser curado neles? Se a gente conserta a paternidade que há em você, a paternidade que você exerce, tudo que gravita em torno de você vai bem. Fique de pé em nome de Jesus.